Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Ampliada a redução de impostos sobre produtos industrializados. Governo apresenta a ferramenta de digitalização de serviços. Polícia Rodoviária Federal deu início à campanha Maio Amarelo. FGTS pode ser usado para pagar parcelas atrasadas da casa própria. Robôs humanoides ajudam em trabalhos de alto risco no Japão. Tudo isso e muito mais, já já, para você, no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você participa conosco através não só do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, mas também pode acompanhar nossas informações no YouTube e também através dos nossos noticiosos impressos, onde você encontra no Facebook a Hora da Notícia. Vamos então dar início às nossas informações jornalísticas preparadas especialmente para você. Muito bem, começamos as nossas informações jornalísticas falando da redução do IPI, uma coisa importante, porque foi ampliada justamente essa redução deste imposto sobre produtos industrializados. E existe uma lista, inclusive, como por exemplo, eletrodomésticos e calçados, e essa medida, inclusive, entrou em vigor a partir do dia 1º de maio, que foi o último domingo. Vamos acompanhar. O IPI, que incide sobre a maioria dos produtos, como por exemplo alimentos, eletrodomésticos, calçados, tecidos e materiais de construção, terá a alíquota mais baixa. É que o presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto ampliando de 25% para 35% a redução no imposto sobre produtos industrializados em relação às alíquotas originais. A medida tem como objetivo incentivar a economia e baratear os produtos para a população. Segundo o modelo de equilíbrio geral e estimativas do Ministério da Economia, essa medida pode ter um impacto de ampliação em investimentos da ordem de 534 bilhões de reais nos próximos 15 anos e mais de 300 mil empresas no setor industrial serão atingidas diretamente por essa medida de redução de imposto. O corte representa uma diminuição da receita do governo com impostos de cerca de 15 bilhões neste ano, de 27 bilhões em 2023 e de 29 bilhões em 2024. Com responsabilidade fiscal, nosso mantra é transferir esses dados de excesso de arrecadação, esse excesso de arrecadação de tributos para a sociedade. A medida não valerá para alguns itens produzidos na Zona Franca de Manaus, que continuarão com a redução de 25%, e para veículos que permanecem na redução de 18,5%. Vamos agora falar com você que é trabalhador doméstico. O governo federal lançou uma campanha que vem reforçar os direitos dos trabalhadores domésticos e também garantir o respeito aos empregados. Uma coisa muito importante. Vamos observar.
São 5.700.000 trabalhadores domésticos em todo o país, segundo o IBGE. O número é menor em relação ao início da pandemia. Em 2019, eram 6.400.000. Além da redução de postos de trabalho, houve o aumento na informalidade, que hoje chega a 75% dos empregados domésticos. A crise provocada pela pandemia deixou um panorama desanimador para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da região, que foram muito mais afetados pela perda de empregos, redução da jornada de trabalho e diminuição em sua renda, principalmente no caso daquelas pessoas que estavam em situação de informalidade. No Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril, o Ministério do Trabalho e Previdência lançou uma campanha para alertar a sociedade sobre os direitos garantidos em lei. A meta também é incentivar a formalização e o cadastro das diaristas como microempreendedoras individuais, para que elas possam ter acesso aos benefícios previdenciários. Esse é um esforço contínuo de toda a sociedade, setor público, setor privado, para que a gente tenha essa evolução constante, melhores condições de trabalho, maior dignidade para esse público que muitas vezes é mais vulnerável. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil é um dos países com o maior número de trabalhadores domésticos no mundo. E aqui, mais de 92% são mulheres. O Instituto Doméstica Legal reforça a importância de garantir os direitos, principalmente a formalização desses profissionais. Um trabalhador que tem a carteira assinada e tem a garantia do emprego, ele tem a segurança de não ser facilmente conduzido para a criminalidade. Então, trabalho e renda é a garantia de mais segurança social, mais educação e mais progresso para o próprio país. A campanha traz também informações sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho e sobre os malefícios do trabalho infantil doméstico, além de estimular denúncias sobre o descumprimento da lei. Nós queremos fazer valer os direitos que já foram reconhecidos, avançar naqueles que ainda faltam ser reconhecidos e promover o trabalho sadio, seguro, decente e digno, livre de qualquer discriminação, assédio, abusos e violências. Muito bem, vamos falar agora de sábado passado, que houve o dia D da campanha nacional da vacinação contra o influenza e também o sarampo. Vamos observar os acontecimentos do último sábado. A mobilização marca o fim da primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. 45 mil pontos de vacinação ficaram abertos em todo o país para receber o público. Na cidade do Rio de Janeiro, o mutirão foi um esforço para aumentar a cobertura vacinal contra a influenza. Em São Paulo, mais de 3 mil unidades básicas de saúde participaram do esforço com o objetivo de atingir a meta até o final da campanha, de quase 13 milhões de crianças imunizadas contra o sarampo. Em Brasília, logo cedo, as filas já estavam sendo formadas. O Vitor estava lá e recebeu uma dose contra a influenza. É muito importante, né? Estar imunizado, poder estar protegendo também as outras pessoas, os familiares. Isso aí é de suma importância, com certeza. Desde o início da campanha, a imunização contra a gripe estava liberada apenas para pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Mas agora é permitida também para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Além disso, a partir desta segunda-feira, as doses serão disponibilizadas para gestantes e puérperas, povos indígenas, professores das redes de ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros grupos. No caso do sarampo, o foco continua sendo o público infantil, com idades entre 6 meses e 5 anos. O Ramon trouxe a filha Cecília para tomar a picadinha contra a doença. Vacine seus filhos, tome vacina, porque vacina ela salva vidas. A transmissão do sarampo tem crescido no Brasil. Em 2019, num surto da doença, foram registrados mais de 20 mil casos. E de lá para cá, o sarampo, que afeta principalmente crianças desnutridas
nascidas e abaixo de 5 anos não parou de circular. Já a gripe afeta o sistema respiratório e pode ser mais grave em pessoas vulneráveis. As duas são doenças virais e a vacina é a melhor forma de prevenção contra elas. É muito rápido, vale a pena se vacinar, né? Ficar dentro da campanha conforme as vacinas. E agora, na saúde, vamos falar sobre a diabetes, porque foi descoberto que suco de laranja pode ajudar no controle de açúcar no sangue. Exatamente, pesquisadores então da Universidade de São Paulo, que é a USP, encontraram na laranja uma grande aliada para justamente combater ao diabetes, desde que a fruta faça parte de uma dieta saudável por parte da pessoa. Vamos observar. Cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, o que equivale a 7% da população adulta, segundo dados do Ministério da Saúde. Só em 2020, mais de 70 mil pessoas morreram de complicações causadas pela doença. A falta de atividade física e uma alimentação desequilibrada, rica em açúcares, são os principais fatores que levam ao diabetes. Quem precisa controlar os níveis de açúcar no sangue sabe bem que o suco dessa fruta aqui é tido como um grande vilão. Mais uma pesquisa da USP indica justamente o contrário, que o suco da laranja pode ser um grande aliado no combate ao diabetes. Esta pesquisadora explica que o estudo foi feito com 3 grupos. Um consumiu água, o outro uma bebida açucarada e o terceiro suco da laranja, meio litro. No grupo que consumiu a bebida contendo a quantidade de glicose, esse aumento foi muito maior, foi um aumento significativo em relação ao grupo que consumiu o suco de laranja e a água. E a água e o suco de laranja não diferiram significativamente. A pesquisa mostra ainda que, além de não aumentar o índice de açúcar no sangue, o suco da laranja protege células responsáveis por esse controle. A pesquisadora lembra que suco é suco natural, extraído da própria laranja, e que o consumo deve ser feito com moderação. Esse é o melhor dos mundos, comprar e espremer na hora e consumir, porque aí você garante todo o potencial do suco e, de preferência, não coar. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E o governo federal apresentou ferramentas de digitalização de serviços. Exatamente. O Ministério, então, da Economia acabou de apresentar novas ferramentas para que justamente venha impulsionar o lançamento. Foi durante a marcha dos prefeitos em Brasília. O Brasil ocupa a 7ª posição no mundo quando o assunto é digitalização de serviços federais, de acordo com o Banco Mundial. Vamos observar. Desde 2019, o Brasil vem investindo na agenda digital. Segundo o Banco Mundial, o país ocupa o 7º lugar no ranking entre todos os países quando o assunto é digitalização. Estamos à frente, inclusive, dos Estados Unidos e do Canadá. A plataforma gov.br é o grande símbolo desse avanço brasileiro. A ferramenta já tem mais de 130 milhões de usuários e reúne em um único ambiente virtual quase todos os serviços federais. É facilidade para o cidadão, que pode resolver questões em órgãos públicos do Executivo a qualquer hora, sem sair de casa, de forma ágil e eficiente. A população não quer estar mais restrita ao horário comercial para exercer a sua cidadania, nem fisicamente a um balcão. O governo precisa ser mais eficiente. O governo precisa cortar papel, precisa processar cada vez de forma mais automatizada processos, e fala governo, não só o federal. Uma plataforma que também está disponível para estados e municípios é a Rede Nacional de Governo Digital. São 21 estados e 107 prefeituras que já utilizam do espaço para oferecer seus serviços aos cidadãos.
Gestores podem acessar a ferramenta no endereço rede.gov.br. E nesta quarta-feira, o Ministério da Economia anunciou mais 2 soluções. Uma é a pesquisa que pretende identificar quais os avanços e as dificuldades de cada gestor implementar a agenda digital. A outra é uma parceria com o BID e o BNDES, para que municípios e estados façam um diagnóstico, desenhem um plano de ação e iniciem um processo de financiamento junto aos bancos. O BID tem uma linha de crédito de R$1 bilhão para fomentar a transformação digital em estados e municípios. Estamos no mês de maio, e aí a campanha Maio Amarelo. A Polícia Rodoviária Federal deu início, então, a esta campanha Maio Amarelo. O principal objetivo é conscientizar o cidadão de que a responsabilidade ao volante é um fator muito importante ou determinante para o número de acidentes. Com campanhas educativas em redes sociais e foco na educação para o trânsito durante as fiscalizações nas rodovias federais de todo o Brasil, a PRF irá colocar em pauta o tema segurança viária. A mobilização busca fazer com que o cidadão entenda que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes que ocorrem todos os dias nas rodovias federais do país. Muito bem, vamos falar agora de FGTS. Exatamente. Você pode pagar, inclusive usando o FGTS, aquelas parcelas atrasadas da casa própria. Então, a partir de que o governo já divulgou essa informação, é possível usar o FGTS, então, para pagar até 12 prestações que estejam atrasadas da casa própria. A medida vale até o fim do ano e observe os detalhes através das informações de nossa reportagem. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do Fundo do FGTS, que aumentou de 3 para 12 meses o limite do uso do saldo para quitar dívidas de parcelas em atraso. O uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 3 meses já existe há bastante tempo, mas a destinação de recursos para pagar mais de 3 parcelas atrasadas até agora exigia uma autorização da Justiça. Atualmente, 80 mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de 3 parcelas em atraso, o que é considerado inadimplência grave. Desse total, 40 mil têm contas vinculadas ao FGTS e devem ser beneficiados por essa medida. O trabalhador interessado em quitar as parcelas não pagas deve procurar o banco em que ele fez esse financiamento habitacional. A mudança vale até 31 de dezembro deste ano e, segundo o governo federal, essa medida tem a finalidade de amenizar os impactos provocados pela pandemia no orçamento das famílias brasileiras. O recurso pode ser usado para quitar imóveis de até R$1,5 milhão de reais. E na saúde vamos falar do ceratocone, que é uma doença que pode levar a pessoa, inclusive, à perda da visão. Ceratocone é uma doença pouco comum, mas que tem consequências bastante duras. Inclusive pode levar, como dissemos, a pessoa a perder a visão. E ela atinge nada menos que 150 mil pessoas por ano no Brasil e afeta principalmente os jovens. Vamos observar quando é preciso, então, procurar um médico e conhecer também os principais sintomas da ceratocone. Uma visão borrada e distorcida pode ser sintoma de uma doença rara, hereditária, e que se manifesta principalmente entre os 10 e 25 anos de idade. Estamos falando aqui da ceratocone, enfermidade que afeta a estrutura da córnea e pode levar à perda progressiva da visão. O ceratocone é uma curvatura aumentada da córnea. É quando o olho é mais pontudo, mais pontiagudo do que o normal. Então, os primeiros sinais que a gente vai observando é uma baixa da acuidade visual, enxergar mal e também associado a condições como alergia,
na pele, rinite alérgica, em que você tem um ímpeto maior de coçar os olhos. Algumas vezes, a família e o paciente demoram a perceber a doença. Foi o caso dos pais do Ricardo, de 16 anos. 2 anos, né, que começou, né, que eu comecei a perceber que ele não estava bem, né, que não estava normal, que no celular, até na igreja mesmo, que ia cantar, ele colocava a folha muito perto das vistas. Logo quando começou a pandemia, né, que estudar online, né, pelo celular, aí ficava muito ruim para enxergar. Eu achava que era normal, né, até que foi piorando tanto. Ricardo começou o tratamento há 2 anos. Desde então já foram 2 cirurgias, mas hoje ele está bem. Buscar um oftalmologista logo nos primeiros sintomas e controlar a evolução da doença são as principais orientações dos especialistas. A partir do momento em que ele é diagnosticado, a gente faz primeiro o tratamento dessa alergia, dessa coceira nos olhos. Tem que se atentar se está tendo a evolução através dos exames que a gente realiza na córnea. Quem puder ir atrás, o mais cedo que puder, para não passar pelo que nós passamos, até para ele mesmo, porque a autoestima dele estava lá embaixo. E hoje, rapaz, é um outro rapaz, viu? Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Falar de semicondutores, que a indústria automobilística reclama muito da falta, né? Então, reunir estratégia para incentivar o aumento da fabricação de semicondutores no Brasil é justamente sair da dependência da importação desse produto. O assunto, inclusive, é um assunto em destaque e teve-se um seminário internacional organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, onde foi apresentado ali ideias e soluções para esta questão. Microchips ou semicondutores são componentes feitos a partir do silício, fundamentais para vários equipamentos usados no nosso dia a dia, inclusive na indústria de veículos e de máquinas agrícolas. Com a pandemia de Covid-19, o produto ficou escasso e encareceu. Todo mundo reduziu a demanda. Aquela demanda que foi reduzida foi também impactada pelos lockdowns que afetaram os países asiáticos. O processo produtivo do semicondutor não é um processo produtivo rápido, ele demora meses, semanas, e que aí acabou sendo um efeito dominó. Para discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção e competitividade no setor, o Ministério das Relações Exteriores organizou este seminário. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entre 5 e 7 milhões e 500 mil carros deixaram de ser fabricados em todo o mundo no ano passado por causa da falta de semicondutores. No Brasil, também foi registrada uma queda. Em 2019, foram 2 milhões e 900 mil veículos produzidos. Esse total caiu para 2 milhões e 200 mil em 2021. O Brasil produz apenas 10% de todos os semicondutores usados na indústria brasileira e o desafio é sair da dependência da importação. Por isso, 4 ministérios trabalham para atingir esse objetivo. O Ministério das Relações Exteriores planeja esforços para atrair empresas internacionais e firmar acordos de cooperação. O das Comunicações cuida para que o país continue com os avanços no mundo digital. O Ministério da Economia trabalha em um plano de desenvolvimento de semicondutores para impulsionar o mercado interno. Um eixo ligado à desoneração da cadeia, o que permitirá o pagamento do tributo apenas na fase de comercialização do produto acabado e nos alinhará com as práticas globais. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve projetos que fortalecem as parcerias público-privadas. Iniciativas do CNPq, iniciativas da FINEP, iniciativas da Embrapi, fortalecendo a capacidade de resposta para isso. As perspectivas de expansão da produção nacional de semicondutores são muito positivas. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional estão engajados na promoção da indústria nacional de semicondutores e na inserção do Brasil nas cadeias de suprimento desses componentes.
E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico de hoje. E no Momento Jurídico de hoje, falamos da quarta turma, que mantém uma indenização de R$100 mil a paciente que desenvolveu escaras durante uma internação. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive todos em conjunto, mantiveram esta obrigação a um hospital de indenizar um paciente em R$50 mil por danos morais e mais R$50 mil por danos estéticos, em razão de úlceras por pressão de escaras que ele desenvolveu por falta de movimentação no leito durante o período em que ficou internado. Vamos observar. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém indenização de R$100 mil a paciente que desenvolveu escaras durante internação. Por unanimidade, os ministros mantiveram a obrigação de um hospital indenizar uma paciente em R$50 mil por danos morais e R$50 mil por danos estéticos, devido a úlceras por pressão, chamadas de escaras, que ela desenvolveu por falta de movimentação no leito durante o período em que ficou internada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o hospital em ação indenizatória ajuizada pela paciente, reconhecendo que houve falha na prestação do serviço, uma vez que as lesões foram causadas por falta de medidas preventivas. Ao STJ, o hospital alegou que os valores dos danos morais e estéticos foram exorbitantes e também sustentou que não teria responsabilidade no caso, pois não haveria culpa nem nexo causal entre sua conduta e as lesões. O relator, ministro Raul Araújo, destacou que durante a internação, as escaras surgidas na paciente pioraram porque o tratamento foi iniciado tardiamente e acabaram exigindo a realização de mais de uma cirurgia. A mulher ficou com cicatrizes e deformações que afetaram sua vida pessoal e ainda adquiriu sarna enquanto esteve no hospital. Ao negar provimento ao recurso especial interposto pelo hospital, a quarta turma considerou que os valores arbitrados pelas instâncias ordinárias não foram exorbitantes ou desproporcionais aos danos suportados pela paciente. Muito bem, vamos falar agora de tecnologia. Robôs humanitários ajudam em trabalhos de alto risco lá no Japão. Exatamente, só podia ser no Japão também, porque lá existem já esses projetos para atuar em trabalhos considerados de alto risco. As máquinas são controladas, inclusive, remotamente ou por capacetes de realidade virtual. Os testes desses protótipos iniciaram-se no mês de abril e a expectativa é que estejam no mercado até o início de 2024. Vamos observar. Parece filme de ficção científica, mas esse robô humanoide já está sendo projetado no Japão para consertar as ferrovias do país. Desenvolvido pela West Japan Railway Company em parceria com outras duas empresas japonesas, o protótipo é capaz de realizar trabalhos de manutenção em linhas ferroviárias de difícil acesso, além de tarefas consideradas de alto risco para humanos. O robô funciona com o auxílio de um controle remoto, mas, segundo a empresa responsável, também pode ser controlado por meio de capacetes de realidade virtual. Os testes começaram a ser realizados este mês e a empresa espera que o robô esteja no mercado até o início de 2024. Também no Japão, uma boneca do tamanho de uma criança chora e se movimenta enquanto um engenheiro observa calmamente. A boneca é um robô humanoide criado para simular as respostas de uma criança durante um tratamento odontológico. Desenvolvida por uma startup de robótica japonesa em parceria com uma escola de odontologia, a boneca robô é capaz de simular sinais de emergência médica, como convulsões e insuficiência cardíaca, permitindo que os estudantes ganhem experiência em situações críticas semelhantes. Vamos agora falar do que aconteceu no carnaval que tivemos aqui no Brasil. Em São Paulo, Mancha Verde. A escola levou o bicampeonato e já pensa inclusive na questão de 2023.
Este é o segundo título da Mancha Verde no grupo especial do Carnaval Paulistano. A escola, fundada em 1988, levou o troféu com o enredo Planeta Água, uma reflexão sobre a importância da preservação e valorização da água. Este ano, um acidente antes mesmo do desfile com um dos carros atrasou o desfile. Ainda assim, a escola fez uma boa apresentação. Aqui no Barracão da Mancha, na zona oeste de São Paulo, todos aguardavam ansiosamente o resultado da apuração no Sambódromo do AMB. 14 escolas de carnaval concorreram ao título e foram avaliadas por 36 jurados em 9 quesitos. Assim que terminou a apuração, a emoção tomou conta dos torcedores que comemoraram o título tão aguardado, já que no ano passado o carnaval foi cancelado devido às restrições da Covid-19. O último título da escola foi em 2019. No ranking das escolas, a Vai Vai ainda é a grande campeã, com 15 títulos, mas a escola foi rebaixada este ano, junto com a Colorado do Brás. E vamos agora falar também do Rio de Janeiro, que teve o carnaval lá também, né? A Folia do Viradouro é a campeã do carnaval em Niterói. Pressionou na Avenida do Caminho Niemeyer e animou toda a arquibancada com um enredo sobre a história do bairro de Jurujuba. O desfile mencionou as tradições pesqueiras do lugar. Destaque para a Barqueta de São Pedro, uma procissão naval que acontece todos os anos em homenagem ao Santo Pescador. Tradição que encanta moradores e visitantes. Este foi o 5º título conquistado pela Folia do Viradouro. Vamos também falar de turismo, geoparques. Então, o manual que foi lançado traz orientações sobre turismo sustentável e também a categoria de geoparques, que é um modelo de exploração econômica com muitos benefícios turísticos, educacionais e também de preservação. Justamente como incentivo essa área no Brasil, o Ministério do Turismo então lançou este manual. Vamos conhecê-lo. O Brasil é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais e diversidade cultural. Alguns desses locais são classificados como geoparques, áreas geográficas únicas de importância mundial que são exploradas em um modelo amplo de proteção e preservação, de educação e de desenvolvimento sustentável. É o caso do Geoparque do Seridó, no Rio Grande do Norte. A gente também vê aí uma formação rochosa com um corpo d'água, né, uma lagoa, se eu não me engano, as gargalheiras, e a gente vê embaixo dessa imagem algumas construções, né, então indica pra gente que também tem pessoas utilizando esse lugar, possivelmente morando ou trabalhando, de alguma forma utilizam esse espaço. O documento foi apresentado em um evento transmitido pela internet e pretende ajudar gestores públicos e privados a preencher os requisitos para que outras áreas no país sejam reconhecidas como geoparques. É justamente a gente poder trabalhar esse potencial de forma que a gente consiga colocar novos produtos turísticos na prateleira sempre. Porque eu acho que isso garante o interesse dos visitantes no destino Brasil como um todo. De acordo com a coordenadora do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil, além de gerar emprego e renda, os geoparques vão ajudar o país a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Contribuindo para que nós tenhamos um patrimônio comum da humanidade preservado, desenvolvido, que traga melhores condições de vida para as populações. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E como último assunto, antes de encerrarmos, vamos falar sobre a questão do circo. Ficou praticamente 2 anos parado, está retornando agora. Mas vamos conhecer mais de perto os bastidores de um circo em uma reportagem da TV Diversa. Um espetáculo visual. Debaixo da lona, quem vê os artistas de circo se entregando de corpo e alma no palco não imagina como foram os quase 2 anos que ficaram parados por conta da pandemia. As risadas e os sorrisos voltaram a tomar conta das arquibancadas.
Muitos deles pisam no circo pela primeira vez. E o que eles mais gostam de ver no picadeiro? Palhaço. O palhaço. O palhaço. Minutos antes do show, os preparativos não param. É hora de maquiar, vestir e alongar para subir ao palco. E para começar, um ritual de sorte para os integrantes. Junto o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo fazer sozinho. E aquilo que eu não consigo fazer sozinho. É maravilhoso, ele é mágico realmente, ele encanta, a gente recebe muitos elogios de pessoas que vêm falando que está triste, que se sente desmotivado, quando assiste o espetáculo fica encantado, sente a alegria que a gente transmite, que isso é muito importante e se sai renovado. E qual é o efeito de todas essas atrações juntas? A resposta está no olhar das crianças e também dos adultos, que mantém a infância no coração. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias vai ficando por aqui, voltando na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.